Já alguma vez sentiu que aprender a tocar guitarra pode ser algo demorado e difícil? Eu quero que saiba que eu já passei por isso, tá? O objetivo deste vídeo aqui é mostrar-lhe o que realmente eu gostava de ter sabido lá no início, quando eu comecei a aprender a tocar e que provavelmente me iria ter poupado muito tempo, muita dor de cabeça e também muita frustração, tá? Então fique comigo até ao final deste vídeo. Eu vou-lhe falar desses erros que eu cometi, das coisas que eu gostaria de ter sabido então lá no início, para que fique a sabê-las desde já e não cometa os mesmos erros, tá? Ponto número um, praticar sem um método. Então, é muito comum no início nós querermos aprender várias coisas ao mesmo tempo. Nós começarmos. Temos o sonho, não é? Todos nós começamos com o sonho, com o objetivo de aprender a tocar guitarra. E o que é que nós queremos fazer quando aprendemos a tocar guitarra? Queremos aprender a tocar músicas. Então, muitas vezes, o nosso único método de estudo, de trabalho, o método para chegar nesse objetivo é tocar músicas, ok? O problema é que isso nós precisamos de uma estrutura, de algo que evite toda essa frustração, que pode acontecer inicialmente, não é? Quando nós sentimos que não somos capazes no momento, inicial de atingir esse objetivo, então, vamos nos desmotivar, vamos nos frustrar, ok? Um desses problemas é tentar aprender logo músicas que não são do meu nível, músicas muito difíceis no início, músicas com ritmos elaborados, músicas com muitos acordes, tá? Então, se puder, tá? Siga um método, siga uma estrutura, siga um passo a passo, siga algo que lhe mostre o que é que deve aprender pela ordem que deve aprender, tá? Se optar por fazer isso sozinho, ok, ah, deixe-me dizer-lhe que é exatamente isso que nós temos na Escola de Guitarra Online 2.0, um plano, um GPS para levar do ponto A ao ponto B, ok? Sem que tenha que pensar muito nisso. Mas se estiver a fazer isso sozinho, então opte por começar com músicas simples, com dois acordes, ok? Melodias simples e ritmos simples. E depois vá dificultando, passe para músicas com três acordes, ritmos um pouco mais elaborados e vá dificultando o seu percurso. O segredo aqui é estar sempre um pouco além da barreira da frustração, tá? A barreira da frustração é uma coisa que eu gosto muito de falar aos meus alunos, porque é a forma de nós continuarmos a evoluir. Algures entre o muito fácil e o difícil, ok? Nós vamos querer então estar sempre um pouquinho além da barreira da frustração para termos a certeza que vamos sempre estando na evolução, a evoluir, a melhorar, mas nunca no vermelho para que eu pode fazer com que eu desmotive, ok? Então é importante praticar aqui com o método, ter um plano de estudos simples, progressivo e dedicar pelo menos 10 a 15 minutos por dia com a guitarra no colo realmente a tocar, tá? Isto é uma coisa que não é só aqui, nós precisamos passar tudo daqui para a ponta dos dedos, ok? Erro número 2, ignorar a importância do ritmo, ok? Inicialmente, muitas pessoas concentram muita atenção na mão dos acordes, na mão esquerda, né? Para quem é destro, na mão esquerda e na transição de acordes. Essa é a primeira grande dificuldade inicial, conseguir mudar os dedos, tá? E inicialmente parece-nos que isto vai ser o problema. Assim que eu conseguir mudar bem entre os acordes sem perder tempo, então eu vou conseguir tocar aquilo que eu quero tocar, ok? No entanto, se nós não focarmos a nossa atenção no ritmo, na batida, então é isso que nos vai travar, ok? Porque aqui nós é uma questão muito mais mecânica, ok? E apenas mecânica, digamos assim. O ritmo tem a parte mecânica também, no movimento, não é? Nós temos a capacidade de manter o movimento, o pêndulo, o movimento regular da mão e do ritmo e ter a capacidade de manter isso ao longo da música enquanto trocamos acordes, mas tem também muito que ser trabalhado na questão dinâmica, ok? Dinâmicas que nós podemos colocar nos ritmos, como batidas mais fortes, mais fracas, batidas mais graves e mais agudas. Tá? Então, estas questões dinâmicas são muito importantes, aliadas então à capacidade de manter o movimento regular. Para manter o movimento regular, comecem a usar um metrónomo ou um backing track, um instrumental, ou até toquem por cima das músicas que vocês gostam, dos originais, procurem no YouTube, toquem por cima. E por que não?
abafar as cordas da guitarra aqui, ou seja, concentrar a minha atenção toda no ritmo, ok? E tentar libertar, soltar a mão do ritmo, mantendo um andamento. Daí, metrónomo, ou instrumental, ou original, abafar as cordas com a mão esquerda e manter aqui um movimento regular. Ter a capacidade de começar a ser dinâmico. Trabalhar com fraco. Trabalhar com forte. Trabalhar com grave. Trabalhar com agudo. Ok? Então é importante. Abafe as cordas da guitarra, coloque um metrónomo ou um instrumental e pratique os seus ritmos de forma solta e individual, tá? Erro número 3. Isto tem a ver com uma questão que nós temos muitas vezes, que é o perfeccionismo. Então o erro número 3 é querer soar como um profissional logo no início, tá? Então, logo no início nós queremos tocar solos rápidos, queremos tocar técnicas avançadas, queremos tocar aquilo que nós ouvimos das músicas que nós gostamos, não é? Então, isso mesmo antes de conseguirmos dominar o básico, que está, e mais uma vez, nós não vamos suar, não vamos suar desde o dia 1 ou do mês 1, tal e qual como o professor soa, ou tal e qual como as pessoas que nós mais gostamos de ouvir a tocar guitarra soam. E é perfeitamente normal. Nós não podemos comparar o nosso palco, ao backstage de outras pessoas. Não podemos comparar o que nós conseguimos fazer com um mês de guitarra ou que outras pessoas conseguem fazer com 10 anos de guitarra. É incomparável. O objetivo aqui é nós sermos capazes de gostar, aproveitar, divertirmos-nos ao longo do percurso, enquanto vamos chegando lá, chegando não à perfeição, mas à melhoria constante. Eu gosto muito mais deste termo, irmos melhorando e aproveitando o tempo, perfeccionismo é, na maior parte das vezes, mais um travão do que propriamente algo que nos permite avançar, tá? Eu tenho alguns exemplos disso na escola de guitarra online, onde nós temos, por exemplo, temos uma estrutura, não é? Um método progressivo, e lá dentro eu faço acompanhamento, faço análise individual aos alunos, então eu acompanho cada um, sei o que é que cada um está a fazer e evoluir, ok? E muitas vezes o que é que desmotiva os alunos? É que eles querem passar apenas ali do primeiro ponto, da primeira aula, quando está perfeito, quando soa exatamente como o professor soa. Isso não é assim, tá? Há algumas coisas que precisam de tempo, algumas coisas que vão limpando, a sonoridade vai limpando com o tempo, a partir do momento que nós vamos ganhando enrijecendo a pele da ponta dos dedos, o nosso som vai soando melhor também. E isso faz-se com o tempo, ok? Então, compare a sua evolução, isto é muito importante, compare a sua evolução com o seu dia anterior, consigo próprio. Tá? Não compare com guitarristas profissionais. E foque em pequenas vitórias, como, por exemplo, conseguir tocar pela primeira vez uma música inteira, mesmo de forma lenta. Tá? E está tudo bem. Erro número 4. Não se preocupar com o conforto a tocar. O que é que eu quero dizer com isto? Uma posição errada do corpo, ok? Uma posição errada das nossas mãos na guitarra pode levar a dores. Dor cervical, dor de costas. Dor cervical e costas será a mesma coisa? Dor lombar, dor cervical, dor no braço, dor no pulso. Isso muitas vezes tem a ver com uma posição incorreta, ok? Então, é importante que perceba que nós devemos ter na guitarra uma posição o mais confortável possível. Se estamos a sentir tensão ou dor em algum momento, é sinal que nós não estamos a ter uma posição confortável, não estamos a ter uma posição natural, tá? Então, costas retas, ok? Posição, o tampo da guitarra a fazer um ângulo 90 graus com o chão, nós vamos nos habituar a ter esta visão aqui, ok? E leve um pouco a sua perna direita, caso opte pela posição casual, caso opte pela posição clássica, perna esquerda elevada e guitarra apoiada no meio das pernas, encaixada no meio das suas duas pernas, eu aconselho esta posição aqui casual e leve um pouquinho a sua perna direita, esta superfície côncava aqui, deitada aqui na perna direita, e esta mão por cima aqui do tampo da guitarra, 3 pontos de apoio, perna, peito e
braço aqui, tá? Cotovelo ligeiramente à frente do tampo para permitir o movimento do ritmo, ok? E aqui, muito importante, quando vamos colocar a nossa mão esquerda no braço da guitarra, o nosso pulso aqui deve estar o mais reto possível, o mais alinhado possível com a mão, tá? Porquê? Porque nós conseguimos movimentar muito melhor os nossos dedos nesta posição do que nesta posição. E acreditem que é muito comum eu ver muito este erro aqui, ok? Basta aí em casa agora experimentar, coloque a sua mão com o braço reto, palma da mão, e tente movimentar os dedos. E agora tente movimentar os dedos nesta posição. Vai ver como é muito mais simples. Há alguns acordes, algumas posições nós vamos precisar trazer o pulso um pouco para a frente, mas sempre que possível mantenha o seu pulso mais alinhado que conseguir com o braço e com a mão. Faz sentido? Ok? Pisar sempre com a ponta dos dedos e principalmente se alguma coisa estiver tensa ou a doer, ok? Reposicione, procure ajuda e é muito importante esta questão de ter conforto a tocar. Então ajustar a posição da guitarra, ajustar a posição da mão e fazer pausas. Sempre que tiver sessões com a guitarra, se puder. Eu toquei durante muitos anos em grupos onde fazíamos 4 horas seguidas a tocar, 5 horas seguidas a tocar. Mas sempre que puder, faça pausas, alivie a tensão dos músculos, relaxe e volte, ok? Muitas vezes vai melhorar as nossas sessões de prática se nós pudermos fazer pequenas pausas para café, ok? Erro, erro número 5, acreditar que não tem talento. Então, ah, isto, isto tem a ver com a questão da frustração, não é? Muitas pessoas acham sinceramente que não nasceram com um dom para a música, e isso leva a que desistam precocemente, tá? Leva a que não tenham confiança. É extremamente importante nós mantermos um sistema progressivo de aprendizagem. Começarmos com coisas simples que nos motivem, que nos permitam ter aquelas pequenas vitórias e que nos permitam festejar ao longo do caminho essas pequenas vitórias, ok? Se está a fazer algo que é demasiado frustrante para si, então ah, coloque uma pedrinha de gelo nisso, desça um patamarzinho e crie sempre um jogo que consiga ganhar. Um jogo que seja impossível não ganhar, tá? Se estiver difícil o ritmo, simplifica o ritmo. Se estiver difícil o acorde, simplifica o acorde. Existem formas. Se não conseguir fazer acordes de pestana, simplifica, troca os acordes de pestana ah, por acordes substitutos, digamos assim. Mas se estiver a fazer algo que o esteja a frustrar, então não está a trabalhar no sítio certo, ok? Sempre um pouquinho além da barreira da frustração, mas nunca no vermelho, ok? Nunca no vermelho, porque o vermelho ahm, vai levar a esses pensamentos de que não é capaz, e que não tem dom e que não consegue, ok? Quero que saiba que qualquer pessoa pode aprender a tocar guitarra, desde que tenha, eu acredito que um método, tá? Um método, pelo menos uma progressividade, prática, e paciência, ok? Portanto, foque no processo gradual e não na perfeição, tá? Bora! Então, estes são os erros ou as coisas que eu gostaria de ter sabido lá atrás, tá? Ter um método de estudo, dar prioridade também ao ritmo, trabalhar o ritmo, trabalhar com metrónomo, com instrumentais, com áudios, não se comparar com o professor ou com os profissionais, ok? Não comparar o seu palco com o backstage de outra pessoa, tocar sempre de forma confortável, ok? E acreditar na evolução pelo esforço. Não tem, não tem tanto assim a ver com um dom, tá? Não tem tanto assim a ver com um dom, ok? Então, é isso. Então, diga-me, por favor, aqui nos comentários. Gostaria mesmo de saber, eu leio todos os comentários aqui dos vídeos, gostaria mesmo de saber se já cometeu algum destes erros que eu referi aqui, ok? E ao momento da gravação deste vídeo, as matrículas para a Escola de Guitarra Online 2.0 estão encerradas, mas no momento em que está a ver o vídeo podem já estar abertas, ok? Então tem uma forma de saber. Vá à escola de guitarraonline.com e, caso estejam abertas, saiba mais sobre a escola. Caso estejam encerradas, entre na lista de espera para ser avisado assim que eu abrir matrículas para a escola de guitarra online e poder entrar com condições únicas, está bem? Um abraço a todos, fiquem bem e vemo-nos em breve.